Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Drive-On mais uma vez. E hoje estou eu e o Davi aqui para responder uma pergunta que ninguém perguntou pra gente. Exatamente. Qual carro que é melhor? Fiorino 1.4 ou Doblô Cargo 1.8? Como é que é o meme mesmo? Ninguém. Drive-On, Doblô versus Fiorino. Exatamente. A gente teve a oportunidade de juntar esses dois carros aqui no mesmo dia e a gente não podia desperdiçar, né? Então, bora falar aqui um pouquinho sobre esses dois carros que, apesar dos dois serem carros focados aqui no transporte de carga, fabricado pela mesma montadora, eles têm algumas diferenças bem importantes aí que pode fazer com que você queira comprar um ou o outro. Então a gente vai entrar em detalhes sobre motorização, sobre equipamento, sobre espaço de bagagem, consumo de combustível e muito mais. Bora? Bora! E se você for comprar um carro usado seminovo, não deixe de usar o serviço de consulta veicular da Olho no Carro. E com o cupom de desconto do Drive-On você ainda garante 15% de desconto em todas as consultas. Link na descrição do vídeo. Além da óbvia diferença principal, ou seja, são carros totalmente diferentes, a principal diferença aqui entre Fiorino e Doblô é a motorização. Aqui a gente tem um 1.4 Fire, já muito conhecido no mercado brasileiro, surgiu na Itália nos anos 80, recebeu diversos aprimoramentos nesses anos de jornada. Essa não é a última encarnação dele, mas essa aqui especificamente que a gente tem em mãos hoje rende 88 cavalos de potência no álcool e 85 na gasolina, a 5.750 rotações por minuto, e de torque 12,5 com álcool e 12,4 kgfm com gasolina a 3.500 rotações por minuto. Motor muito reconhecido, como eu disse, muito confiável, manutenção baratíssima. Ainda tem o tanquinho de partida frio nesse caso aqui e a sincronia aqui das polias, né, do virabrequim e do comando de válvulas, que é único, é por correia dentada, como muita gente aí tem uma certa resistência. Mas vamos lá, esse é o Fire. O que a gente tem aqui agora é o e-Torque. O e-Torque também não é uma grande novidade, mas é um motor bem mais novo do que o Fire. Ele surgiu aqui no Brasil em 2009 para a linha 2010 da Fiat e era um derivado dos motores Tritec, que equipava Mini e BMW lá no final dos anos 90. Aqui na Doblô, essa especificamente 1.8, e é muito interessante também que aqui não é a última encarnação desse motor, inclusive é a primeira. Ao contrário de outros carros que tinham esse motor 1.8, a Fiat não mexeu aqui na configuração do Doblô. Então a gente tem 1.8, 16 válvulas, de 130 cavalos de potência na gasolina, 132 no álcool, a 5.250 rotações por minuto. Interessante que o pico de potência aqui vem antes do que no Fire, e aqui é um 16 válvulas, ali é um 8 válvulas. Aqui de torque, 18,4 kgfm na gasolina e 18,9 no álcool a 4.500 rotações por minuto. Aqui uma diferença boa no pico de torque. E bem, construtivamente falando, o e-Torque também já é mais do que conhecido aí nas oficinas e no mercado. Motor de bloco de ferro fundido igual no Fire, cabeçote de alumínio igual no Fire, só um comando de válvulas, o que é atípico para um motor 16 válvulas, e aqui ele não tem nenhuma admissão. O Fire ainda tem admissão de fase, que ajuda um pouquinho, né, a dar mais elasticidade. Pensando em custo de manutenção e confiabilidade, robustez, aqui a sincronia da polia, do comando e do virabrequim é por corrente metálica, ou seja, é um item aí que tem um intervalo de manutenção, de troca muito maior do que a correia dentada. Beleza, o motor da Doblô é maior do que o motor da Fiorino, né? Mas e o espaço de carga? Será que faz muita diferença? Vou começar aqui pela Fiorino para mostrar para vocês. Quando você olha os números, né, simplesmente a litragem aqui da Fiorino, a diferença não é tão grande assim. Aqui a gente tem 3,1 metros quadrados e lá na Doblô a gente tem 3,2, ou seja, aqui 3.100 litros, lá 3.200. Qual que é a diferença principal aqui da Fiorino, né? Primeiro de tudo, o único acesso que você tem aqui para o interior são essas portas aqui atrás, você não tem uma porta lateral igual lá. E outra coisa que é, de certa forma, um problema, né, é a largura aqui da caixa de roda, né? E entre essas duas caixas de rodas a gente tem só 1,08 m, o que acaba limitando um pouco as coisas que você consegue carregar aqui.
Todo baú aqui, como um todo aqui da Fiorino, é menor do que lá na Doblô, mas ela tem uma coisa muito interessante que é lá no fundo, olha. Vou pedir pro Davi vir aqui. Olha lá em cima, repara, em cima dessa parte preta ali, onde separa a cabine aqui de trás, a gente tem um pequeno baúzinho lá que só dá para levar 10 quilos. Mas é um baú que tem um tamanho bem legal, ele tem cerca de 70 centímetros de profundidade, 90 centímetros de largura e uns 15 centímetros de altura. Então, por mais que você fique limitado a 10 quilos, acaba que para levar ferramenta, alguma prancheta, algumas coisas desse tipo, você consegue ter um espaço muito legal. Vale ficar a ressalva, né, que ali você está em cima da sua cabeça, então dependendo do que for vai ficar fazendo muito barulho. Mas ainda assim, eu acho que é por conta desse adendozinho lá que a litragem da Fiorino não deve muito aqui para Doblô. Porque, sinceramente, o espaço de trás aqui da Doblô é excelente. A gente tem um baita de um baú aqui atrás. E além de ser um baú bem grande, é um baú que tem um formato muito bom de você utilizar. Ele é bem quadradinho, reparem. Então, enquanto lá na Fiorino a gente tem só 1,08 m de largura aqui entre essas duas caixas de rodas, aqui na Doblô a gente tem 1,20 m, então faz toda a diferença. A profundidade das duas é mais ou menos 1,60 m, então muito próximo, né? Mas, ainda assim, a Doblô ganha. E, obviamente, a gente está falando de uma Doblô, que é conhecida aqui por conta dessa porta corrediça lateral. E por que essa porta é legal, né? Principalmente se você for dirigir dentro da cidade, né, fazer entrega, você não precisa do espaço de trás, você simplesmente para o carro, vem aqui no passeio, abre e vai tirando as coisas que estão aqui dentro. Então, realmente uma adição muito legal. Eu acho que esse é o grande diferencial aqui da Doblô frente à Fiorino. Só que vale a ressalva, né? Aqui na Doblô essa porta precisa de uma manutenção um pouquinho mais chata, né? Então é um custo a mais que você tem, porém, na soma de tudo, eu acho que vale muito a pena. Essa Doblô tem também como opcional a porta corrediça do outro lado, não esse modelo específico, mas a versão da Doblô carro como um todo. E uma coisa que é um pouquinho chata aqui na Doblô também é que o step dela fica aqui embaixo. Então ele acaba ficando um pouco mais suscetível a roubo, vandalismo, até mesmo a furar e sujar o step, enquanto lá na Fiorino o step fica atrás do ocupante ali, do passageiro do lado direito. Então você perde um pouquinho de espaço dentro da cabine, que já é um pouquinho menor, mas em compensação você tem sempre um step limpo e fácil acesso. Mas vou chamar o Davi para mostrar um pouquinho mais sobre como que é lá dentro da Fiorino. Vamos dar uma olhada nesses dois agora por dentro. Começando pela Fiorino, que não passa de um Uno aqui na cabine. Então, se você já conhece o Uno, você conhece a Fiorino. E bem, aqui dentro é o mesmíssimo interior do Uno que foi lançado lá em 2010. Então, se você busca um carro de trabalho que tem mais a pegada de carro mesmo, acho que a Fiorino pode ser uma escolha melhor. Em contrapartida, a gente não tem tantos nichos aqui para coisas do dia a dia. Então a gente tem o famoso revisteiro nas portas, um lugar para você guardar talvez sua carteira e outras pequenezas aqui, mas realmente deixa um pouco a desejar nesse sentido. Em termos de ergonomia, como eu disse, aqui você se senta com as pernas um pouco mais esticadas. O volante tem regulagem de altura apenas. O banco não tem regulagem de altura e nem o cinto de segurança. Então, dependendo do seu porte físico, do seu estilo de dirigir, talvez a Fiorino não se enquadre tanto. Vai muito de gosto e porte mesmo. É um carro menor também do que a Doblô. Então, é um carro mais estreito, como vocês podem notar aqui, né? Olha só, tem facilidade de chegar aqui do outro lado. Leva duas pessoas, assim, não vejo muito problema aqui em termos de espaço lateral, mas dependendo, né, do porte dos dois passageiros aqui, pode existir um certo contato lateral, mas ainda não sendo um grande problema assim. Mas bem, se você busca um carro, realmente o negócio é com a Fiorino. Mas se você quer um furgão mesmo, aí você precisa olhar para a Doblô. Porque, ao contrário da Fiorino, que nasceu Uno e virou um veículo de carga, a Doblô já nasceu sendo um veículo utilitário, uma minivan, seja com 7 lugares ou furgão, como é o caso dessa. Então olha só, eu me sinto numa posição muito mais alta mesmo, um carro maior, mais alto, mais largo, ou seja, tem mais espaço aqui dentro. Ele tem um interior mais antigo, desenhado lá no começo dos anos 2000, mas ainda assim um interior com mais porta-objetos. Então tem pequenos nichos debaixo da saída de ar. Aqui tem um espaço maior entre o airbag e o porta-luvas.
Aqui a gente tem um pequeno cinzeiro, né? As pessoas continuam fumando, mas os carros não têm isso mais. Isso aqui é uma herança de outros tempos. A gente tem essa típica prateleira aqui, já é marca registrada da Doblô, né? Virou de cara na época. E em termos de ergonomia, o volante que é um pouquinho mais descentralizado sim, então se você for daqueles que percebem bastante isso, talvez seja interessante olhar com cuidado entre esses dois carros. Mas aqui também volante com regulagem de altura, o banco não tem regulagem de altura, assim como na Fiorino, só que o cinto oferece regulagem de altura para os dois passageiros, que a Fiorino não oferece. Uma coisa que é legal para falar em termos de ergonomia, né? Essa alavanca de câmbio aqui elevada, acho que, olha, fica bem próximo da mão. Acho que isso aqui é interessante no dia a dia, né? Você lidando ali com a transmissão o tempo inteiro. Muita gente gosta da visibilidade que essa posição mais alta oferece também. E os pedais podem incomodar um pouquinho em trajetos mais longos. Então, né, se você for comprar aí para ficar muito tempo dirigindo, seja cidade ou estrada, vale a pena ver qual das duas se encaixa melhor no seu estilo de direção e também no seu porte físico. Vamos dar a volta? Bora! Hoje Davi vai ser meu motorista aqui, eu vou ser o responsável por fazer as entregas. Entregador do Mercado Livre. Exatamente, mas o Mercado Livre usa vanzinha elétrica, né? Não, mas tem os independentes também, né? Ah, é verdade, tem os independentes, isso aí. E é um dos principais públicos aqui, né? Exatamente, é um dos principais públicos. E olha, é um carro interessante para esse público. Sim. A Fiorino é um pouquinho mais curta do que a Doblô, não é? Ou ao contrário? A Fiorino é mais curta. Um pouquinho mais curta. E assim, é pouco mesmo, mas acho que dependendo da situação pode fazer um pouco de diferença, né? Então, exatamente. Já é um primeiro ponto aí que pode ser eliminatório. Uma coisa que eu acho importante aqui de comentar da Fiorino, né, na sensação de dirigir ela aqui, é que é um carro que tem um rodar mais áspero, né, na cidade. Ele vibra um pouquinho mais, o barulho entra aqui um pouquinho mais dentro, né? O motor Fire ele é um pouquinho mais áspero, barulhento, e olha que o e-torque também faz um bocadinho de barulho até, né? Quando você dá uma esticada, ele não é exatamente um carro que fica totalmente mudo, mas ela pula um pouquinho mais também, né? Pula. Dá pra notar como é que ela não... Opa, olha cabrito, pula cabrito! Mas aqui foi um lugar bem ruim, né? Aqui foi um lugar bem ruim, sim, mas ela realmente dá uma puladinha a mais do que a Doblô, então tá aí outra questão, né? Qualidade de rodagem. Exatamente. É um carro bem mais simples, né? Aqui, querendo ou não, muito mais simples. É mais simples. O que eu acho que é uma coisa muito legal aqui da Fiorino, né? É um carro... Cara, a Fiorino é o padrão, né? Você tá falando de um carro para transportar carga, qual que é o primeiro que você pensa? Fiorino. Todo mundo pensa Fiorino. Então, é um carro fácil de você achar no mercado, aos montes, né? Você consegue pegar, se você está querendo uma usada, né? Com um preço mais barato, com um preço mais caro, mais rodado, menos rodado. O Doblô acaba sendo um pouco mais limitado, né? Sim. E tem outro ponto, né? A Doblô tem motorização 1.4 também, não é o caso dessa que a gente está aqui hoje. Sim. É exatamente esse mesmo motor. E, bem, se aqui na Fiorino o desempenho já não faz milagre, apesar de ser um carro que tem uma desenvoltura, né? Aqui a gente está vazio, é um carro que tem uma desenvoltura assim, mas também tem a Doblô com motor 1.4, que vai ter um custo de manutenção menor, mais parelho que a Fiorino, só que também é um carro que vai andar bem menos do que essa Fiorino, que já não é super veloz, né? Exato. E apesar do motor ser diferente, né, a capacidade de carga é quase igual. As duas estão ali na casa dos 600 quilos, né? Então, considerando que aqui na frente vão duas pessoas maiores, né? Vamos colocar aí uns 200 quilos aqui na frente, você consegue levar uns 400, 450 quilos de carga. Exato. É bastante coisa, né? Considerando o tamanho do baú. Exatamente. Assim, é carro para entrega urbana. Acho que para grandes viagens, realmente a pessoa não deve pensar tanto numa Fiorino. E aí, você vai ter entrega ali de um dia, talvez 2, não sei. Mas atende 400 quilos, pô, atende. Sim, sim. Ainda mais que são pequenezas, geralmente, né? Coisas que você vai entregando no dia a dia. Acho que aqui funciona bem. Mas tem, mais uma vez, a ressalva do ponto do desempenho. Então, se vazio já existe uma diferença, cheio então, né? Exatamente.
e vai cobrar seu preço no consumo, né? Que é o que a gente vai testar daqui a pouco também. Exatamente. Mas eu gosto da Fiorino, desse jeitão de carro dela. Eu gosto também. Mas até uma crítica, né? Eu tinha comentado com vocês que o step da Fiorino é interno e, cara, de falar que eu tô bem menos confortável aqui dentro por conta do step, viu? Por conta do step, né? Eu não consigo inclinar muito meu banco, né? Então eu fico sempre jogado mais pra frente. E eu até posso chegar com o banco aqui um pouquinho mais pra frente, fazer a inclinação maior bem aqui. Desconfortável aí. Mas o problema é que aí eu fico sem espaço pra minha perna. E minha perna fica quase batendo aqui no painel. Então, realmente, dá pra ver que não tá o ideal aí, não. Para quem vai trabalhar sempre com duas pessoas aqui, né, é uma coisa importante a ser considerada, porque seu amigo que vai aqui do lado não vai muito bem. E uma coisa que eu não posso deixar de falar também, esse câmbio da Fiorino também, um pouquinho, não é que ele é pesado, difícil de usar, mas ele também não é tão agradável, para quem vai ficar o dia inteiro, né, cambiando. O da Doblô um pouquinho mais gostoso. Questão de visibilidade também, eu gosto desse jeitão de carro, mas no Doblô você tem muito mais visibilidade do que acontece ao seu redor. Então entra até nos pontos aí mais subjetivos, né? Sim. Que com certeza pesam nessa escolha. Por mais que seja um carro de trabalho, ninguém vai comprar um carro de trabalho que seja um saco para dirigir, né? Se a pessoa, gostando ou não, entendendo ou não, né? Tem que dar match. Exatamente. Então tem essas ressalvas aí. Mas bora agora lá pro Doblô? Bora lá para Doblô. Vou aproveitar essa estiradinha final aqui para correr para Doblô. Correndo lentamente, 0 a 100 na casa dos 15 segundos. Aí berra, viu? O bichinho berra. Berra. Ô, louco. Assim. Bora então agora pra Doblô. Hey ho, let's go, Doblô! Cara, e assim, é até estranho falar isso, né? Mas a gente tá num carro completamente diferente, né? É meio óbvio, né? Mas, É bem óbvio. cara, é muito diferente. É tipo banana e maçã, né? É banana e maçã, cara. É tudo fruta, mas é banana e maçã. É verdade. A posição dirigida aqui é muito mais alta, né? Muito. No primeiro momento você estranha, mas para quem vai dirigir na cidade é legal, né? Porque você tem uma visibilidade muito boa, o câmbio é muito pertinho aqui, né? Igual as vans grandes mesmo, né? Sim. Van mas o desempenho também é claramente bem melhor, né? E olha que o e-torque, ele não é grande coisa. Não mesmo. Mas com o câmbio manual é muito, muito melhor de usar. Isso aqui falando e-torque versus e-torque, né? Porque quando você compara com o Fire, aí realmente é covardia. O e-torque sendo bom de baixo ou não, o fato dele parecer 1.6 animado, não digo isso exatamente como ponto negativo, aqui não dá nem pro cheiro pra Fiorino, né? Exatamente. E olha, esse pedacinho que a gente passou, você notou como é que ele sacudiu bem menos, né? Sacudiu menos. E a gente tá com os dois vazios, né? Então é a pior situação possível em relação a isso. Em relação ao carro de carga, exatamente. E a Doblô são 620 kg de carga, certo? E a Fiorino são 650, se não me engano, 630. Então, as duas aí têm capacidade de carga muito parecida, né? Não dá nem pra falar, tá, beleza, a Fiorino pula porque ela leva mais peso. Não, nem o caso. Cara, outra coisa que é perceptível aqui também, né? É como que a gente tá com mais espaço mesmo. Ah, sim. O carro todo maior, né? Assim, o vidro também dá essa impressão, né? Que é um vidrão. Ele é mais largo. Aqui também eu tô bem tranquilo. Como passageiro aqui, bem tranquilo mesmo, não tem nada me incomodando aqui. Então, tô de boa aqui. É bem legal, né? É uma pena que, até um ponto que a gente não tinha comentado ainda, né? Mas a Fiorino que a gente está dirigindo aqui é uma versão 2021, o Doblô também 2021. Isso aí. E a Fiorino, existe uma versão 2022 atualizada, né? Com interior novo e tudo mais. Mecanicamente praticamente igual, mas com alguns detalhes novos. E a Doblô 2022... não existe. Caixão em vela preta, né? Fala. Não existe. O carro existe, vamos ser sinceros, existe, só não no Brasil. Só não no Brasil, é verdade. É verdade. Existem 2 gerações da Doblô depois dessa aqui, inclusive, lá fora. Mas agora que a gente já deu uma volta nas duas, vamos fazer um testezinho de consumo? Bora, vamos fazer. Minha ideia, Davi, é da gente sair daqui perto do Pacaembu, né, na região mais central aqui de São Paulo, e ir lá para uma região um pouco mais sul, lá para perto do aeroporto de Congonhas. É um trajeto bem urbano, né? A gente vai pegar umas vias expressas ali também, mas um trajeto... bem favorável também. Bem favorável, bem favorável. As duas devem fazer um número razoável para legal. O que você acha? Qual que vai beber menos, qual que vai beber mais?
Caramba, viu? Pelo que a gente já andou aqui, eu tô suspeitando que vai ser pau a pau. Mesmo sendo 1.4 a Fiorino, mesmo sendo 1.8 aqui a Doblô. Eu também acho que vai ser pau a pau, viu? Eu acho que a Fiorino ainda ganha, mas uma diferença muito pequena. menor do que a maior parte das pessoas percebe. Vamos lá descobrir. Bora! Bora. E só pra gente não deixar de comentar aqui, né? Hoje a gente tá num dia muito quente em São Paulo. Muito. Eu vi dando 33, 35 graus aí na rua. Exatamente. Então as duas voltas a gente fez com ar-condicionado Isso aí. e é uma boa diferença, né? Nossa, muito grande, é gritante. Aqui a Doblô refrigera muito fácil, um ar-condicionado mais silencioso. E a Fiorino é um arzinho meio sofrido. Sem contar que o motor 1.4 sente muito mais ali diferença no desempenho do que o 1.8 com ar-condicionado, né? É verdade. 1.8 aqui, pra ser bem sincero, nem cheguei a andar sem ar não, por causa do calor, né? Mas isso aí é óbvio, 1.4 ali não vai fazer milagre não. 50 cavalinhos a mais aqui fazem diferença nessa hora. Caramba, Quase isso tudo, né, é velho? muita coisa. 132 aqui, 88 lá, quando a gente considera com etanol, né? Igual que a gente tá hoje. Caramba, realmente. É muita coisa, 34 cavalos a mais. É um bocado. Então agora bora pro consumo mesmo. Bora! Então, pessoal, vamos começar a volta, igual o Lucas explicou, nesses mesmos termos. E a gente vai com o ar-condicionado ligado, lembrando que a gente está com álcool. E agora a gente vai zerar o computador de bordo. Deixa eu só achar aqui. Achei, beleza. O meu já tá zerado. Zerado aqui, zerado aí? Zerado aqui. Então bora. Bora então. Ligar o carro em 3, 2, 1. Bora então. Bora. Ar ligado, tchau. Tchau. Meus amigos e minhas amigas, a gente achou que ia ter uma vantagenzinha aqui para Fiorino e realmente, quando a gente começou a nossa volta aqui, a Fiorino tava com uma leve vantagem. 10% mais ou menos. 10%. Ficou estável nessa por um tempinho, nas passagens que a gente fez. Exato, a gente começou ali com um pouco mais dentro da cidade, sem muitas paradas. E tem uma coisa, ela estava com vantagem ainda quando não tinha tanta necessidade de potência. Tudo bem que a gente pegou uma subida assim, Sim. mas no começo a gente pegou aquela descidona da Rebouças, acho que teve aquelas curvinhas, aquelas ruazinhas dentro do Pacaembu que era mais na maciota. Acho que nesse cenário a Fiorino conseguiu abrir um pouco, né? Exatamente. Na segunda parte ali a gente começou a pegar trânsito mesmo de avenida, para e volta, um pouquinho ali de velocidade mais alta, chegando a 50. E igualou, né? Igualou. E faz sentido. Faz. Com ar-condicionado, a Doblô Faz. com motor mais forte, uma certa facilidade a mais para conseguir render no trânsito. Acho que até o acelerador aqui um pouquinho mais tranquilo, mais dosadinho. Sim. Então, O câmbio mais longo aqui também, Mais que é uma longo. vantagem de velocidades mais altas. é. Então acho que no final das contas, dá para a Fiorino ser mais econômica, quando você está andando sem ar-condicionado, em velocidades mais lentas. Sem demanda de potência. Sem muita demanda. Isso. Mas aí colocou mais carga, foi para a estrada, vai andar um pouquinho mais rápido, a Doblô. Fiorino já ganha. A Doblô já ganha. Exatamente. Curioso, né? Faz muito sentido. Faz. Porque o torque nunca foi um motor econômico, mas com câmbio manual, né? Assim, utilitário. Sim. Acho que a conta equilibra. Exatamente. Mas legal ver isso na prática. A gente não está dirigindo um Renegade de 1.400, 1.300 e tantos quilos aqui. né? 1.500 com câmbio automático, não é nada disso. E a gente tem que dizer também que esse foi o consumo nesse percurso que a gente fez, Claro, com álcool, claro. ar-condicionado ligado, uma pessoa, sem carga. Se tudo pode variar, igual a gente falou. Com carga, a Doblô pode levar uma vantagem ainda maior. Baixa demanda de potência, talvez a Fiorino consiga segurar nesses 10% que a gente viu. Sim. Então é tudo condição, cenário e tudo mais. Exatamente. Então, no final das contas, né, eu acho que agora que a gente já viu aqui um pouquinho do como é que é o espaço para bagagem, como é que é o motor, como é que é dirigindo, consumo, o que você acha que vale a pena mais comprar um ou outro aqui? Caramba, a Doblô é muito mais cara hoje, não é? Ela tá mais barata. Na época, né, quando você considerava 0 km com 0 km, a Doblô era mais cara. Era uma diferença ali de uns bons 10, 15% de diferença, Sim. né? Mas na hora que a gente vai começando a pegar ali no mercado de usados, de seminovos, né, o preço vai igualando até o momento que a Fiorino fica mais cara até. Sim. É aquela Louco, questão né? da desvalorização que a gente comentou, né? Exato. Poxa, Davi, acho que eu iria de Doblô. Eu acho que eu só iria de Fiorino se eu precisasse de um carro... Não sei, se eu não precisasse do espaço, se talvez eu morasse num lugar mais afastado, que fosse meio difícil de conseguir peça. Não que o Quick seja um problema, Não, é. mas 1.4 Flyer é aquele lugar que você enfia o carro num buraco
vai ser o mecânico que vai ser o sair mecânico. peça. Exatamente. É, E tem isso. alguns custos de manutenção, né? Que a gente está falando de um motor 1.8 que precisa mais de óleo, a gente está falando de um pneus Aro 15 que são mais caros Aqui é do que os 14, Aro 14. né? É, tem isso também. Então tem vários detalhezinhos, o consumo que da Fiorino pode ser um pouco mais econômico em alguns momentos. Então eu acho assim, tem motivo para ir de Fiorino. Tem motivo para diferença. É muito pau a pau, né? É muito pau a pau. É muito pau a pau, isso é interessante. Tem motivo para ir de Fiorino, mas eu acho que no geral assim, a Doblô é mais carro. É, e uma pergunta que a gente não fez, mas a gente pode responder agora. A Doblô saiu de linha, agora a Fiorino tem uma versão nova que veio aí com tapinha para tentar pegar o lugar dela. Você acha que substitui ou não? Considerando que ficou pau a pau é muita coisa. Cara, eu tô, assim, a Doblô continua tendo a vantagem da porta Da lateral porta e lateral. do espaço aqui de bagagem. E isso não tem como ganhar, né? Porque a É. nova Fiorino tem a mesma estrutura. Mas eu acho que a parte ali de sofisticação do rodar, do interior ser um pouco melhor aqui no Doblô, apesar de ser mais antigo, aí eu acho que a Fiorino 2022 já vai ser mais interessante. Já é mais interessante. Tem controle de tração, de estabilidade. Mais segurança, O motor né? Fire com tapinha, talvez mais econômico, talvez essa diferença aqui nem exista mais, né? Pelos números que dizem, né, o Fire novo ficou mais econômico. Sim, né? sim. A gente vai ter que pegar um para descobrir. A gente vai pegar, aguardem. Exatamente. E a gente pode fazer até uma comparação, hein? Entre a nova e a antiga, né? 1.4 Fire Evo e 1.4 Evo, que agora perdeu o Fire. Seria bem legal. Tá aí uma ideia. Seria bem legal. E eu acho que no final das contas aqui, né, a gente já fez a avaliação aqui separada das duas. Isso aí. Eles já estão publicados aqui no canal, então se você quer saber um pouquinho mais aqui no Doblô, no detalhe, a gente fala sobre equipamento, sobre história, mais um detalhe sobre direção ou aqui da Fiorino, só esperar alguns segundinhos que vai aparecer aí na sua tela. E a mesma coisa aqui para Fiorino, claro. Isso aí. Então, foi muito legal gravar, eu fiquei, foi legal. divertido. Foi divertido. Esses vídeos assim são surpreendentes. Igual do Mob, quando a gente gravou há 5 anos, eu acho, né? É. 3 cilindros e 4 cilindros, a gente tava tipo, foda-se, Mob, vamos lá. Foi mó legal, foi bacana. É bem legal, é bem Aqui legal mesmo. foi bacana também, foi legal. Então espero que vocês tenham gostado aí tanto quanto a gente gostou. Segue as nossas redes sociais e final de semana que vem a gente tá de volta. Exatamente, com o dobro de vídeos. Dum. Só que não, né? É, eu espero que não, né? Tenha dó de mim, Davi, eu tenho que editar tudo. Até a próxima, Valeu, pessoal. gente.